Evangelho, sexta-feira da sexta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da sexta semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega a última parte do 8º capítulo, a continuação do discurso de Nosso Senhor após repreender Pedro, em seguida ao anúncio da paixão. Então, na sequência do 8º capítulo, nós ouvimos a profissão de fé do apóstolo São Pedro, que foi seguida pelo anúncio da paixão, feito por Nosso Senhor. E ontem meditávamos exatamente sobre essa parte do texto e víamos a dificuldade do apóstolo em acolher a escolha de Jesus como Messias, o Filho do Homem, que se entrega como servo sofredor para a remissão dos nossos pecados. A entrega de Jesus na cruz não consegue ser ainda compreendida pelo apóstolo, que encontra resistência em compreender que o Senhor, onipotente, se entrega nas mãos daquele que não o acolhem, que não aceitam, e oferece sua vida em resgate por eles. Meu Deus! Pensar isso é realmente desconcertante, sobretudo quando olhamos nossas decisões, quando olhamos nossas atitudes em relação aos nossos irmãos e irmãs, como nos custa muitas vezes aceitar o limite do outro e como nos custa também ser misericordioso. Não é estranho que São Pedro tenha sentido essa dificuldade na compreensão, porque trata-se de uma misericórdia acima de todos os parâmetros conhecidos. Uma misericórdia que, de fato, é uma fonte que não se extingue, na qual também nós devemos nos aproximar e nos orientarmos para deixarmos-nos guiar por ela. Por maior que seja a inspiração da misericórdia e da compreensão do nosso coração, ainda assim, se partimos de nós mesmos e não partimos do ato de amor de Cristo por nós, mais cedo ou mais tarde chegamos ao nosso limite. O limite que conhecemos como o limite da reciprocidade. A entrega do amor, ela, nos limites da reciprocidade, se alarga até o encontro do outro e a resposta do outro a esse amor. Sendo uma resposta positiva, ele se enriquece. Sendo uma resposta negativa, a tendência dele seria de diminuir, dentro daquilo que nós chamamos de reciprocidade, ou de se tornar mais frágil. Bom, essa experiência nos acompanha, mas se o que sustenta o nosso amor é apenas o vínculo de reciprocidade, significa dizer que a fonte do amor que oferecemos
ou está em nós, ou está no outro. Ou ela se nutre em nós mesmos, ou ela se nutre no outro. De onde vem o sustento desse ato de amor? Quando olhamos a forma como Deus nos ama, com amor infinito, o seu amor por nós não muda quando não oferecemos o nosso amor por Ele. O seu amor por nós não se esgota quando, sendo amados por Ele, não oferecemos também do amor que temos como resposta. E desse modo, compreendemos que a fonte que não se extingue do amor, que é capaz de nos sustentar na entrega pelo próximo, pois tudo aquilo que o Senhor nos pede no Evangelho é ousadíssimo. Vai além das nossas possibilidades humanas. Por isso, Ele nos assegura a graça. Sem o socorro da graça de Deus, não é possível viver o amor que o Senhor nos propõe. Ele é a fonte, Ele é o princípio e o fim de todo ato de amor que possamos realizar. Dessa forma, se queremos manter o nosso ato de amor pela outra pessoa, é preciso, à altura do Evangelho, é preciso que as nossas fontes estejam a nossa fonte esteja para além da reciprocidade. É preciso que essa fonte seja nosso Senhor. Ele que jamais nos abandonou. Ele que sempre esteve conosco e foi fiel em sua presença. Nos assegurou o seu amor e sempre nos escuta. Deixa um testemunho claro que não nos rejeita, e isso cura o medo que em nós aparece quando, olhando a nossa própria miséria, compreendemos que o outro também é limitado como nós somos, e sentimos então o medo de não sermos amados, de não sermos acolhidos ou de não sermos escutados. E isso nos gera uma grande angústia. E cada vez que, ao amarmos, acolhermos e escutarmos, não recebemos o amor, a acolhida e a escuta, o nosso coração se torna sensível e mais frágil. Quando olhamos a Cristo e quando vivemos a intimidade com o Senhor, então o nosso coração começa a encontrar uma fonte que não se extingue. E é olhando a forma como o Senhor nos ama e vivendo essa experiência de sermos amados por Ele que nós vamos encontrar a força, a ousadia, a coragem e o vigor para permanecermos amando quando não somos amados. Para permanecer amando e não abandonarmos quando somos abandonados. Para permanecer amando, não abandonar e estarmos prontos a ouvir quando não somos escutados. Esse é o caminho que o Senhor escolheu por nós. O caminho da paixão, o caminho da entrega na cruz, é o caminho que percorre a estrada do medo que mais assola o coração dos homens. O pecado infundiu em nós esse medo perene de sermos ou de nos vermos, enfim, abandonados por Deus em algum momento. Mas o Senhor percorreu a estrada, foi à mansão dos mortos, desceu à profundidade da mansão dos mortos para anunciar que ninguém será abandonado por Ele. Que o Senhor não perderá nenhum daqueles que o Pai lhe entregou. Mas para isso, Ele escolhe o caminho da paixão. E hoje, meus irmãos, no Evangelho, o Senhor
nos fala de maneira clara e intensa sobre isso. Chamando a multidão, depois de ter advertido a Pedro e ter falado aos seus discípulos, para se colocarem no lugar justo, atrás dele, seguindo, não é hora de dizer o que deve ser feito, é hora de aprender. Permita, como já falamos aqui outras vezes, né? Ou seja, nós podemos ter muito a falar ao Senhor, mas Ele tem a precedência, afinal Ele é o Deus onipotente, Ele tem muito mais a nos dizer do que nós a dizermos para Ele. É importante ouvirmos, ou seja, silenciarmos o nosso coração e nossas intenções para dar vez e voz à intenção e ao falar de Deus na nossa vida. Do contrário, a gente fica num jogo de adivinhação, fica tentando forçar o tempo inteiro que as coisas sejam do nosso jeito. E vamos sofisticando esse modo de agir, mas não vamos mudando o nosso modo de ser. Percebem? Isso é importante. Então, depois de chamar os discípulos para se colocarem no lugar daqueles que estão deixando tudo, vocês lembram da imagem da pobreza que falamos no último domingo? Pois bem, eles estão se tornando pobres, estão deixando tudo. É hora de deixar o modo de pensar e de deixar a pretensão sobre o Senhor que eles esperam para aprender desse Senhor. Então, chamando agora, depois de ter indicado o lugar dos discípulos aos discípulos, chamando agora a multidão para junto de si, com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, lembre-se, eles ontem falou aos discípulos, vai para trás de mim, essa é a tradução que ficou para a gente no texto litúrgico é afasta-te de mim, Satanás, mas na verdade a expressão grega é vai para trás de mim. Então, o evangelho de hoje é a continuação do discurso de ontem. Se alguém quiser vir após mim, ou seja, seguir-me, negue-se a si mesmo. Ou seja, não admita-se mais como referência para si próprio. E se negamos a nós mesmos, e essa é uma tendência muito forte, sobretudo no nosso tempo, a autorreferencialidade. Acreditar que temos a possibilidade de estabelecer o juízo perfeito entre o certo e o errado. Ou então, se queremos falar de uma forma mais discreta, de sempre nos justificarmos por tudo que fazemos, falamos e por tudo o que pensamos. Isso é uma tendência muito forte. Então, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Comece a pensar como eu penso. Comece a agir como são os meus atos. Comece a permanecer onde eu permaneço. E tome a sua cruz e me siga. Tomar a cruz e seguir significa abraçar essa fonte da qual falávamos como a fonte primeira e última de sua vida. Assim como o filho se entrega totalmente ao Pai, abraçar a cruz é essa entrega total ao Pai e essa entrega total de amor por nós, como estamos, que nesse caso a entrega da cruz do Senhor, a entrega do Senhor na cruz, ainda estávamos mortos pelo pecado. Importante isso. Não podíamos fazer nada por nós mesmos. Então, obviamente, nem a Ele poderíamos oferecer algo que lhe fosse digno. Então o Senhor se entrega por nós. Essa é a medida. Ela é desconcertante. Ela é muito para além da reciprocidade. E aqui, nós começamos a entender o que significa tomar a cruz. Falamos que tomar a cruz, às vezes falamos que tomar a cruz é só suportar o peso e as dificuldades da vida. Tomar a cruz é afirmar onde está a fonte do teu amor. Tomar a cruz é afirmar aonde está a sua certeza, a sua segurança.
É afirmar para onde se orientam, em primeiro lugar, os seus ouvidos e onde o seu coração vai buscar a escuta que o sustenta de pé nos momentos difíceis da vida, nos momentos especificamente difíceis da vida, quando você não é amado, quando você não é acolhido, quando você não é escutado, onde o seu coração vai buscar o amor para permanecer de pé? Quem toma a cruz sobre si e o segue, envereda sobre o caminho da entrega. Mas o que nós vamos entregar, senão aquilo que dele recebemos? Que outra coisa temos para entregar, senão aquilo que o Senhor nos deu? Se tira aquilo que o Senhor nos deu, resta somente miséria. Entregamos, Senhor, aos teus pés essa miséria e escolhemos o tesouro do teu amor e caminhamos em direção ao Calvário contigo para entregar, Senhor, em ação de graças, tudo aquilo que o Senhor nos deu. E essa é a ação de graça mais singela que tem. Sabe por quê? Porque quando entregamos a nossa vida por amor, enfim, o amor que recebemos do Senhor é o amor que estamos entregando agora. Pegando aquela imagem da criança que recebeu, né? O próprio pai, a própria mãe que pagou o presente que a escola pediu para o Dia das Mães. E depois esse presente que foi a própria mãe que comprou veio entregue novamente. E é maravilhoso. E tem um valor único. Mas se a gente olha, bom, foi o presente que eu dei para ele, que agora eu estou recebendo como presente. E que felicidade. Por ver que aquele presente que ela conhecia muito bem está vindo daquelas mãos que ela ama tanto. O presente ganha todo um outro significado e uma importância única por estar naquelas mãos que ela tanto ama. Um presente que ela conhece, mas que ela amou ainda mais por conta das mãos que ofereceram. Muito bem, meus irmãos, esse é o chamado que o Senhor nos faz hoje. Aquele que quiser ter para si a própria vida, por fim a perderá. Mas quem não desistir e permanecer entregando-a por amor a Ele, por causa de mim e do Evangelho, esse irá salvá-la. O que poderíamos nós dar em troca da nossa vida? Que outra coisa poderíamos oferecer ao Senhor de nós mesmos? Nada, resta-nos apenas o pecado. Então ofereçamos a vida que o Senhor nos entrega. Ofereçamos aquilo e aquele que recebemos. Que seja na nossa vida, que a história da nossa vida seja a história da entrega de Cristo. Senhor, em meio às minhas misérias, eu vivi cada dia tentando, ainda que as apalpadelas por causa das minhas imperfeições, oferecer a Ti tudo aquilo que recebi de Ti. Perdoa-me, Senhor, se em muitos momentos não soube oferecer, porque confuso por causa de meus próprios pecados, não lhe pedi socorro e ajuda. Mas reconheço e declaro que nesta vida não tive outro tesouro que não fosse o Teu amor. E te peço, Senhor, que a cada dia me ajude a fazer com que esse tesouro se divida por muitos e possa se tornar tesouro no coração de muitos.
pois não há outra, Senhor, outra razão de estar vivo nesta terra que não seja para te amar. E hoje, de maneira particular, a Igreja nos apresenta duas memórias. A memória do Beato Angélico, frade dominicano, que no 1400 pintou esplendíssimas obras de arte, um grande talento artístico que acompanhou a história de dois pontificados e se tornou um dos grandes nomes da arte do 1400. Com que sensibilidade o Beato Angélico compôs tantas obras que retratam as passagens do Evangelho e, desse modo, imprimiu em infinitas almas a beleza e o encanto por tudo aquilo que vinha de Deus e era sagrado. Como não se enamorar e ao mesmo tempo não se comover diante das imagens do crucificado, diante do rosto sofrido da Virgem Maria, diante da imagem do Senhor acompanhado de seus apóstolos, em tantos dos milagres representados por Ele? Como não se comover e como não desejar o amor desse Senhor? E assim, com a arte, Ele levou tantos corações a amar a Deus e a tudo aquilo que vinha da parte dEle. E dessa forma Ele foi entregando a sua vida, fazendo com que os homens o amassem, e deixando no mundo o tesouro que de Deus recebeu. E dessa forma, viveu até os últimos dias. E a Igreja também nos oferece hoje a memória de Santa Bernadette, a vidente, de Nossa Senhora de Lourdes, que consagrou sua vida ao Senhor, seguindo a inspiração da vocação que o Senhor lhe deu, e viveu todos os dias na oferta perene de sua vida pela salvação das almas, com a oração do Santo Rosário e com uma entrega cotidiana de grande penitência e recolhimento pela conversão dos pecadores. Também ela fez da sua vida uma entrega, uma renúncia de si, para que tudo fosse Cristo. E ela não ofereceu outra coisa aos homens que não fosse aquilo que do Senhor recebeu e que lhe era tão agradável e que era tão agradável aos olhos da Virgem Maria. Que o bom Deus nos acompanhe, que a Virgem Santíssima nos cubra com seu manto para que também nós possamos oferecer a nossa vida em um sacrifício de amor, tomando a cruz e seguindo o Senhor e fazendo essa escolha de tê-lo como fonte e princípio de todo o amor que se move e que nos move a cada dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, pela intercessão de Santa Bernadette e do Beato Angélico e de todos os santos da família dominicana, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.